Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e neste momento vamos dar início aos assuntos referentes à segunda etapa de Filosofia, ao segundo bimestre. Nesse momento vamos estudar Filosofia Medieval, ok? Então, antes de começarmos, vamos lembrar que esse é um resumo e as dúvidas que vierem a aparecer, nós vamos retirá-las lá na nossa videoconferência. Vamos lá? Bom, o movimento que vai surgir dentro desse período da filosofia medieval vai ser o movimento da patrística. Lembrando que nesse período a Igreja Católica vai dominar, né? A Igreja Católica vai dominar a religião na Europa e também a questão política e social. Ela que vai determinar as regras que existiam. Bom, é bom a gente também lembrar que durante esse período há um fortalecimento da religião e também uma expansão, porque a religião vai se vincular ao Estado, desde lá do final do Império Romano, tá bom? Bom, e o que foi a patrística, né? A patrística foi esse movimento que durou do século I ao século VII depois de Cristo e tinha como objetivo difundir a religião cristã contra o pensamento dos filósofos da antiguidade, uma vez que eles eram considerados, os filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, eram considerados pagãos, porque eles não conheceram a Cristo, né? E a patrística tentou conciliar a fé cristã com a razão, ou seja, utilizaram o pensamento da filosofia antiga, que nós já estudamos aqui, para conseguir aí sustentar ainda mais a sua teoria. Vamos lá. Um dos principais representantes desse movimento foi Santo Agostinho, tá certo? Santo Agostinho, ele vai se converter ao cristianismo. No primeiro momento, ele vai conhecer o maniqueísmo, um movimento oriental que defendia a existência de duas forças que dariam origem a tudo, o bem e o mal. Ele, convertendo-se ao cristianismo, vai dizer em uma biografia dele, né, na sua biografia Confissões, ele vai relatar que teve essa iluminação, né? Santo Agostinho, Confissões é uma das suas obras, porque ele vai aí produzir aproximadamente não, né, cerca de 113 obras, sendo as mais famosas a Cidade de Deus e Confissões, que ele relata esse momento da sua iluminação, que ele se converte ao cristianismo. Bom, Santo Agostinho também levantou questões como o que significa dizer que algo é verdadeiro. Para ele, o homem não cria a verdade, mas a encontra. A verdade existe. O homem não cria a verdade, ele encontra a verdade. E a verdade e o homem, elas já existem. Agostinho defende que a realidade além do homem é criada por uma entidade inteligente, decorrendo a necessidade da existência de Deus para explicar tudo aquilo que já existe no nosso mundo. Santo Agostinho diferencia o homem do animal da seguinte maneira: ele diz que o animal vive, mas não sabe que vive, e já o homem vive e sabe que vive, entenderam? Então o animal, ele vive, mas ele não sabe que vive. Já o homem vive e sabe que vive. É muito interessante a gente pegar esse ponto e começar a analisar, por exemplo, que o único animal, né, o único animal que sabe que vai morrer é o homem, né, um animal racional. Mas o homem ele sabe que existe a morte. Os outros animais não, os outros animais não sabem que existe a morte. Lembre que os animais são criaturas irracionais, né? Então, a partir disso, Santo Agostinho também explica que Deus conferiu ao homem a razão divina, ou seja, dentro dos homens existe a razão divina. Porém, o homem usa essa razão divina se ele quiser, por vontade própria. Ele pode escolher ir contra a vontade divina ou então seguir a vontade divina. Nós temos aí a questão do livre arbítrio, né? O homem decide se quer ou não seguir, se quer ou não ouvir a razão divina, né? Ou seja, seguir esses caminhos. E aí o homem tem disponível para si o livre arbítrio, ok? Santo Agostinho também vai falar sobre teoria do conhecimento. Para Agostinho, todos os seres humanos têm um mestre interior na alma, que nos acompanha sempre.
Podemos sentir a sua presença quando evidenciamos que algo é verdade, quando não é, e qual o nosso caminho, e etc. Outros pontos, né? Mas aí ele coloca que existe dentro de nós, no nosso interior, um mestre interior que nos alerta, que nos orienta, né? Que nos evidencia, que nos acompanha sempre. O homem, segundo Agostinho, não pode conhecer tudo, pois o homem é uma criatura de Deus e somente Deus conhece todas as coisas. Para Agostinho, o contato com Deus ilumina o homem e sua racionalidade, possibilitando que ele conheça a verdade. Agostinho vai falar também sobre a questão da fé e razão, que é um ponto muito interessante. Ele vai usar a razão e vai ter uma influência aí do pensamento de Platão na sua visão, né? Na sua filosofia, no seu modo de analisar, de ver essa questão. A fé e a razão, elas caminham juntas, não podem ser separadas. Então ele mostra aqui é o seguinte: para ele, o filósofo, a fé e a razão são importantes, porque é preciso, abre aspas, vamos abrir aspas aqui para Santo Agostinho, crer, porque é preciso a fé e a razão? Porque é preciso crer para conhecer e conhecer para crer. A fé traz a verdade e a razão auxilia no entendimento da verdade. Ok? Então nós temos aí que elas caminham juntas, né? A razão, o raciocínio, analisar, pensar, alcançar a razão. Então, com a fé você vai alcançar a verdade, e então com a razão e com a sua razão vai também auxiliar, né? Vai contribuir com o seu entendimento. A fé lhe dá a verdade e a razão contribui com o conhecimento, com o entendimento, com a explicação. Santo Agostinho também vai falar sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus, tá certo? A cidade dos homens e a cidade de Deus. Vamos lá. A cidade dos homens, para Santo Agostinho, é o mundo em que habitamos, que é um mundo imperfeito, corruptível, mutável e inconstante, regidos pelas leis do Estado. Já a cidade de Deus é a cidade perfeita, ideal, onde vigoram apenas os valores e virtudes. Olha que interessante, valores e virtudes. Nós temos aí questão, podemos citar Aristóteles, né? Citar Sócrates também. Valores e virtudes proclamadas por Deus, sendo essa a verdadeira pátria do cristão. A verdadeira pátria do cristão não é a cidade dos homens, mas sim a cidade de Deus. E aí aparece uma dupla moral, né? Viver na cidade dos homens, desenvolvendo-a sem se esquecer que a verdade não está nas sociedades e leis temporais, ou seja, no mundo físico, na sociedade que você vive, mas a verdade está na cidade de Deus, que representa o ideal de valores e virtudes emanadas do Criador, de Deus nesse caso. Ok? Então a gente tem aí um resumo do pensamento de Santo Agostinho, onde ele apresenta a sua filosofia e mostra que a fé e a razão podem caminhar juntos, tá bom? Anotem as suas dúvidas, mandem no grupo se vocês quiserem, e nós vamos nos encontrar na videoconferência para aprofundar esse tema e retirar as suas dúvidas, as suas questões que vocês tenham, tá certo? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.